Bom dia, boa tarde ou boa noite para vocês, queridos alunos do Trilhante. Hoje se inicia mais um curso de grande relevância para quem quer entender Seguridade Social e, consequentemente, entender direito previdenciário, os princípios da Seguridade Social. Importante é a gente entender que os princípios da Seguridade Social, eles vão impactar na previdência, na saúde, na assistência, pois estes são elementos daquele. Então, quando a gente for, é muito comum quando a gente tem num edital que fala direito previdenciário, para estudar para alguma prova em específico de concurso público, a gente ter a menção aos princípios da Seguridade Social. E isso não é uma incoerência, porque os princípios da Seguridade Social, eles impactam diretamente na Previdência e no estudo do direito previdenciário. Então, por isso, é interessante a gente ter uma atenção redobrada aos princípios da Seguridade Social, porque quem vai estudar saúde vai precisar deles, assistência também e previdência também. Então, vamos lá. Onde estão os princípios da Seguridade Social? A maioria deles está no artigo 194, que fala, no seu parágrafo único, que compete ao poder público, nos termos da lei, organizar a Seguridade Social com base nos seguintes objetivos. Mesmo a Constituição falando em objetivos, entende-se que esses objetivos são tidos como princípios. Por quê? A Seguridade Social, ela objetiva implementar e trazer concretude para esses objetivos. E como ela vai fazer isso? Tendo-os como princípios, tendo-os como pilares a serem respeitados ao implementarmos algum tipo de direito social. Quando a gente vai legislar sobre um direito social, a gente tem que ter em mente esses princípios. A gente tem que ter em mente o que nós vamos estudar agora. Como esses princípios estão trazidos no texto da Constituição, eles são tidos como princípios explícitos, ou seja, estão escritos na Constituição. É só você ler e você vai conseguir entender o que são esses princípios, tá? Existem outros princípios que são implícitos, ou seja, não estão escritos, mas são princípios fundantes do que nós temos como organização da Seguridade Social. Um deles é o princípio da seguridade, da solidariedade, que nós vamos estudar no último bloco do nosso curso. Mas eu só estou citando ele agora para vocês terem um contraponto de que existem princípios explícitos porque existem os implícitos, né? Por isso essa classificação existe, porque existe essa antagonia. Então vamos lá. O primeiro princípio é o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento. O atendimento ele tem que ser universal, ou seja, atender a todos. A cobertura também. A cobertura ela tem que ser o mais ampla possível. Esse princípio ele se aplica muito à saúde, né? O maior exemplo desse princípio, da efetivação desse princípio é a saúde. Porque a saúde, como nós já vimos anteriormente, ela é não contributiva e ela é universal, ela é assegurada a todos. Interessante entender que ela até é assegurada ao estrangeiro. O estrangeiro ele nem precisa morar no Brasil para ser beneficiário do direito à saúde. Então, a saúde ele é o direito mais universal possível. Na assistência, a gente já tem uma mitigação, né? Porque a universalidade ela é garantida àqueles a quem dela necessitar, né? Então há uma possibilidade de classificação, de distinção. E a previdência ela ainda é mais mitigada, porque ela é contributiva à previdência. Então você só vai gozar de um benefício da previdência se você contribuir. Então, a universalidade na assistência e na previdência, ela se dá quando a gente consegue observar a Seguridade Social como um todo.
Porque a previdência e a assistência, elas vão tutelar indivíduos em situações distintas. E a assistência, ela vai acabar, em regra geral, tutelando os indivíduos que a Previdência não conseguir tutelar, né? Aquele indivíduo que não conseguiu contribuir para a Previdência e estiver em necessidade, a assistência vai tentar ajudar esse indivíduo. Mas fato é que existe essa mitigação da universalidade. Outro princípio é a uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços das populações urbanas e rurais. A gente viu, quando a gente estudou o desenvolvimento histórico da Seguridade Social no Brasil, que existia antigamente uma distinção muito severa entre as populações urbanas e rurais. Existia até um fundo específico para tutelar os trabalhadores rurais, que era o Fundo Rural. E era muito comum que os benefícios dos rurais fossem inferiores aos benefícios dos urbanos, e que os urbanos até tivessem mais benefícios do que os trabalhadores rurais. Isso acaba quando vem a Constituição, e a Constituição impede distinção tanto entre o trabalho urbano e o trabalho rural, quanto nas prestações securitárias para os trabalhadores urbanos e rurais. O importante de nós entendermos aqui é que uniformidade e equivalência não significa igualdade, ou seja, há possibilidade de implementarmos distinções entre os trabalhadores urbanos e rurais. Porque, veja bem, o trabalho urbano e o trabalho rural têm as suas especificidades. O que nós não podemos é fazer distinções negativas. Então, se eu quiser implementar um benefício só para os urbanos e deixar os rurais marginalizados, eu não posso fazer isso, porque a Constituição me impede. Contudo, se eu quiser, em face do trabalho rural ser mais impactante ao físico do indivíduo, trazer uma aposentadoria com regras específicas para beneficiá-lo, eu posso. E isso até existe na Constituição. A aposentadoria por idade do trabalhador urbano, ela acaba sendo 5 anos depois do trabalhador rural. Ou seja, a Constituição prevê que a aposentadoria por idade do trabalhador rural vai acontecer 5 anos antes da do urbano. E isso acontece porque é uma discriminação positiva em face do impacto mais severo que ocorre na estrutura física do trabalhador rural, em face do trabalho sol a sol, de ter que acordar cedo, de ter que ir em ambientes sem estrutura, sem sanitário, sem água potável, muitas vezes, exercer o seu labor. Pois bem, terminamos o nosso primeiro bloco sobre princípios da Seguridade Social, mas já volta para a gente continuar estudando esse tema tão relevante.